Gente, tudo bom? E hoje a gente vai falar de um problema que acontece muito, mas com muita frequência mesmo. E ele, inclusive, foi sugestão lá no nosso vídeo, que é um guia sobre fundos de clareamento. O problema é como lidar com fundos de clareamento inadequados e sem precisar descolorir novamente. Aqui nesse vídeo eu vou levar em consideração cabelos que acabaram de ser descoloridos e não cabelos que já possuem alguma cor neles, tá bom? Mas, obviamente, se vocês quiserem que faça um vídeo sobre cabelos que já têm alguma cor, eu faço. Mas para não ficar muito comprido esse e com muito conteúdo, vai ser só cabelos recém-descoloridos. A primeira coisa que eu diria que é a coisa mais importante na hora de você ver como é que você vai resolver um fundo de clareamento inadequado é ver se a cor que você quer atingir realmente pode ser feita naquele fundo de clareamento. Isto é, se é possível fazer alguma coisa que não envolva descolorir que vá dar para fazer aquela cor. Então vocês devem estar se perguntando, né? Quer dizer, então, que existem cores que não têm solução a não ser descolorir de novo? Sim, existem cores que simplesmente não têm cor. Mas fiquem tranquilos, gente, porque as cores que não têm muita solução são, por exemplo, o branco, aquele cinza mais prateado, cores bem pastelzinhas, especialmente as mais frias. Então, assim, é um grupo relativamente pequeno em relação à quantidade gigantesca de coloridos que a gente pode fazer. E vamos lá, gente. Vou até ler um pouquinho aqui, porque eu escrevi todo o texto desse vídeo para eu não me perder e ficar mais rápido para vocês. A explicação do porquê que não tem solução esses tipos de cores é o seguinte: cabelo branco, né? Ali é aquele cabelo branco cosmético para você fazer ali no seu cabelo. Ele não é um amarelo bem clarinho, com um roxo bem clarinho que vai neutralizar esse amarelinho e deixar branco. Enfim, a gente não pode dizer que é amarelo, mas esse roxinho, que é vermelho e azul, não seriam todas as cores primárias juntas? É isso aí, não é? No entanto, gente, não teve um vídeo que foi ou sobre preto ou sobre cinza? Eu não lembro agora, mas vocês também não precisam ver porque eu vou repetir aqui. Não teve um vídeo que eu falei que o preto é a junção de todas as cores primárias? Amarelo, azul e vermelho, e que muitas vezes o desbotamento meio estranho se dá pelo fato de que uma dessas cores ou duas delas desbotaram mais rápido que outras. Eu falei isso. E agora fica a questão, né, gente? Como é que todas as cores primárias juntas dá preto e também dá branco, que são cores assim muito diferentes, né? E o segredo, gente, ele tá na intensidade. No branco, todas as cores, elas estão absurdamente diluídas. Elas estão numa intensidade muito baixinha. Tanto é que no vídeo de fundo de clareamento, eu falo para vocês que o 10, um dos grandes traços desse fundo, é o fundo esbranquiçado que você enxerga na hora que você bate ali na luz. Então, dá pra dizer que tem muito branco. Então, fica só um amarelinho levezinho. E a hora que você põe um roxinho bem leve, neutraliza, ele não escurece quase nada daquele fundo e vira o branco. No caso do preto, todas as cores, elas estão numa intensidade muito alta. Tanto é que eu já tive colega que quando engravidou, ela tava com uma parte descolorida que ela quis cobrir e ela misturou azulão da Camaleon Color com o flamingo. Para quem ainda não tem ali muita prática com o círculo cromático, só relembrando vocês, laranja é vermelho mais amarelo. Então, azulão, que é azul, mais o flamingo, que é laranja e amarelo, deu todas as cores primárias e deu mais ou menos ali quase preto praticamente. E deu super certo ali para ela conseguir igualar com o natural dela. Tá, daí vocês devem estar perguntando, mas tá bom, Mirella, a gente começou falando de como resolver fundos de clareamento inadequados e do nada a gente foi parar aqui sobre como fazer branco e como fazer preto. O que isso aí tem a ver com essa história toda? Tem a ver, gente, que entre a intensidade das cores primárias que estão fazendo ali o branco cosmético no nosso cabelo e o preto, entre essas duas intensidades
tem muitas intensidades ali no meio do caminho. E é aí que mora a impossibilidade de se atingir cores muito claras, com fundos de clareamento não tão claros. Se você tá num 8, por exemplo, que é aquele claramente dourado, você tem uma intensidade de amarelo muito mais forte do que você tem num 10. Logo, para cancelar esse amarelo, você vai precisar de um roxinho, que é a mistura do vermelho e do azul, mais intenso para você cancelar 100%. E esse cancelamento, ele vai dar um cinza mais escuro, porque as cores estão numa intensidade maior. E, inclusive, o cabelo vai parecer mais escuro do que ele estava antes da neutralização. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu neutralizei uma mecha ali entre 8 e 7 para passar polvo. E vocês vão ver nessa neutralização que a mecha ficou bem escura, ela inclusive ficou feia. Parece assim que do dourado eu fui pra... Eu escureci o cabelo, realmente parece que ficou escurecido. Vocês vão conseguir ver bem nesse vídeo. Então, gente, a hora que você tem ali uma base dessas neutralizada, que fica mais escura, não dá para trabalhar com uma cor clara como branco, prata e as pastéisinhas. Dependendo da cor, pode até pegar um pouquinho, bem pouco, mas aquela coisa, vai sair na primeira lavagem e inclusive, talvez não tenha um esbotamento muito legal, caso pegue, porque pode acontecer de não pegar. Então, assim, gente, e se você só quebrar um pouco do amarelo, você não neutralizar totalmente, aquele amarelo vai interferir no resultado final. Igual, inclusive, a gente já tem uns testes aqui, que nós testamos umas cores clarinhas, colocamos uma mais escura, ficou um resultado legal, mas com um resultado muito diferente do prometido no rótulo e também muito diferente de como fica na base adequada. Enfim, gente, é um caso que, após toda essa volta, toda essa explicação que eu dei, vocês conseguem perceber que não tem muita saída. É por isso que, inclusive, que a gente sempre pede para vocês pensarem várias vezes se vocês realmente querem seguir a empreitada do branco, do prata, do lilazinho, da cor bem pastel, porque assim, não tem gambiarra que resolva, sabe? Não existe neutralização que vá resolver nesse caso. Vocês vão ter que descolorir de novo, que é o jeito certo, e descolorindo de novo, vocês podem acabar ficando sem cabelo, especialmente se vocês forem fazer em casa, sem produtos profissionais, sem conhecimento técnico. Fazer o próprio cabelo é difícil pra caramba, mesmo pra quem tem conhecimento técnico, porque você tem uma série de dificuldades pra atingir e visualizar sua cabeça. Então é bem complicado. E agora que vocês entenderam que existem cores que não têm solução, vamos partir para as que existem sim solução, mesmo que não seja 100%. E mais pra frente eu vou explicar essa questão do não ser 100%. A solução que a gente já falou ali atrás, até bastante, é a neutralização, isto é, você pegar a cor que está te atrapalhando a usar a cor que você quer, pegar a cor oposta a ela e neutralizar ela, impedindo que esse amarelo ou alaranjado, que são as cores que aparecem quando a gente descolore, interfiram na cor que você vai usar. Então, por exemplo, vai impedir que o azul fique verde, que o roxo fique rosa ou fique azul, dependendo do fundo, vai impedir que o rosa fique muito alaranjado e coisa e tal. Eu não citei cores como amarelo, laranja, verde e vermelho intensos, pois as três primeiras que eu citei possuem amarelo e não vai dar muita diferença assim, né, a base dourada. Embora o amarelo possa assim ficar meio esquisito, o amarelo não é muito legal, tá muito escuro, tá bom? E o vermelho, apesar dele não ter amarelo, bases mais douradas garantem que ele vai ter um desbotamento melhor, ou às vezes até mesmo um resultado melhor. Tem muitos vermelhos no mercado que, se você passar uma base muito clara, ele fica rosa direto, e muitos outros que até não ficam rosa, mas tem um desbotamento muito rosado. Então, assim, essas cores que eu citei aí são cores que não precisam de neutralização e muitas vezes também não precisam de um fundo tão claro. Às vezes, dependendo da proposta que você quer que elas fiquem, uma neutralização até pode ser legal, mas assim, não vamos falar disso aqui que vai ficar muita coisa também.
E vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, quando a gente tá falando de descoloração, os grandes vilões são amarelo e laranja, até principalmente o amarelo, tá? Que são as cores que aparecem quando a gente descolora o cabelo. Então, basicamente, você vai precisar escolher entre um matizador roxo e azul. Eu falo entre, eu não tô falando ou um ou outro, eu tô inclusive falando das nuances entre um e outro, porque não é raro você precisar, inclusive muitas marcas desenvolvem matizadores que estão entre um e outro, tá bom? E para neutralizar, gente, vocês têm duas opções. A primeira é você usando um matizador, e igual esses aqui da Camaleão, ou tinta oxidativa, e a segunda é misturar a cor oposta direto na cor que você vai passar. Sobre tinta oxidativa, gente, eu não vou falar muito aqui, porque vai precisar que eu converse mais sobre tinta oxidativa, então vai ser muito mais assunto. E para fazer em casa também eu não acho muito legal, porque é mais agressivo, envolve uma química mais forte, pode ser mais perigoso, tá bom? Então não vou citar muito esse método aqui, mas ele existe, ele é muito eficaz e muitos salões preferem ele, tá bom? Só para vocês saberem. Então, né, resumindo aqui, se você tá num fundo de clareamento alaranjado, é interessante que você use um matizador mais puxado pro azul. E se você tá em algo mais fortemente dourado, que você use mais puxado pro roxo, até mesmo para você não ter o problema de ficar verde, tá bom? E se você tá algo ali dourado com um fundinho laranja, pode ser que seja legal misturar um pouquinho, mas muitos matizadores, eles já vêm, quando é, por exemplo, um roxo intenso, ele já vem com um roxo mais puxadinho pro azul. Então, né, já funciona bem, dependendo de como tá, você não precisa ficar tão preocupado com isso. E aquela coisa que a gente já conversou também, gente. Quanto mais intensas forem essas cores indesejadas no seu cabelo, mais intenso vai ser o matizador que você vai precisar usar e menos diluição você vai trabalhar. Por exemplo, se você parou num 8 ou 7, não tem como você usar um tubarão branco, que é super clarinho, pois o resultado ele vai ser bem leve. O ideal é você usar, por exemplo, um cavalo marinho e, se bobear, até mesmo golfinho. Ou um ou outro, ou os dois misturados, que a gente sabe que o 7 ele costuma ter um pouco mais de laranja. Eu tô dando exemplo aqui dos da Camaleão Color, porque são os que eu tenho aqui, são os que eu tenho testado, são os que eu conheço melhor. Mas vocês podem usar outros matizadores que vocês conheçam, confiam e coisa e tal. Mas é muito importante vocês conhecerem, tá, gente? Porque o matizador não é tudo igual e às vezes eu vejo muito isso até mesmo com as máscaras pigmentantes. A gente tenta trocar de uma marca por outra e nem sempre fica o resultado que a gente tá querendo. Às vezes precisa de alguma adaptação. Então, matizadores, pode trocar sim por outros, mas é interessante que vocês conheçam, tá? E, enfim, gente, resumindo, é um método onde você vai neutralizar primeiro e depois você vai passar a cor por cima. O outro que eu falei pra vocês é quando você já mistura direto a cor, tá? Por exemplo, eu acho que um bem clássico é misturar azul com roxo, pro roxo dar uma neutralizada ali naquele fundo e não ficar verde, ou segurar melhor o desbotamento, para o desbotamento não ficar tão verde. Esse é um clássico que muita gente usa. E talvez vocês estejam pensando, beleza, mas qual que é a melhor opção? Eu neutralizo antes ou eu neutralizo junto com a cor? Eu particularmente acho que ambos os modos eles têm vantagens e desvantagens e vão ser mais adequados dependendo da situação que você tá. A desvantagem de você neutralizar antes da tonalização é que a gente acaba criando uma etapa a mais no nosso processo de colorir o cabelo. No entanto, é um modo que eu acho um pouquinho mais fácil de não errar por dois motivos. O primeiro é que o produto ele já é feito com esse propósito. Então, você sabendo escolher ele de forma adequada para o seu caso e sabendo usar ele direitinho, a chance de aparecer alguma cor ali é bem menor. Como, por exemplo, no caso de você passar do ponto e o seu cabelo ficar roxo, porque estava muito mais roxo do que o seu cabelo precisava, ficar azul, ou até mesmo ficar verde, quando você até mesmo erra no matizador que era para você escolher e deixou muito tempo. Os matizadores, eles são muito
é um pouco mais difícil da gente passar do ponto, porque assim, eles vão pigmentando conforme o tempo passa. Então, por exemplo, você percebeu que já rolou a neutralização ali, você corre para enxaguar. Quando você tá fazendo com uma máscara pigmentante, ela já pigmenta na hora. O tempo de ação dela geralmente é mais para fixar, não é para a cor ficar mais forte ou coisa e tal. Às vezes ali nos 5, 10 primeiros minutos, a cor até vai ficando um pouco mais forte. Mas passando disso, sim, não rola muita mudança. Já com matizadores é diferente. Você passou, ele tá ali pigmentando. Então você, apesar de às vezes ser uma corrida contra o tempo para você enxaguar isso daqui, você tem a opção de conseguir controlar melhor como que tá indo o pigmento ali no seu cabelo, tá bom? Outra vantagem de você usar um matizador antes é que você consegue ver o resultado da sua matização. Então, por exemplo, eu nunca fiz uma matização e eu tô ali meio na dúvida, aí eu tentei monitorar ali, né, igual eu ensinei aqui no canal, mas às vezes pode não dar certo, a pessoa ficou nervosa, ela não conseguiu ver direito, tem coisa que exige prática. Então você consegue ver se ficou boa, se faltou, se de repente vai precisar refazer. Então você consegue ver exatamente o que você está trabalhando. Quando você misturou a cor, igual eu falei, a máscara pigmentante vai pigmentar ali e você não sabe direito se foi de menos, se foi de mais. É uma coisa que é mais difícil de visualizar. Então, né, a gente já consegue entrar a partir desse ponto na desvantagem de misturar a cor oposta na cor final, que eu falei, é difícil de visualizar. É mais fácil de errar a mão, especialmente se você está usando um produto ou uma mistura que você não está acostumado ainda. Às vezes vão vários testes de mecha até você acertar. E assim, eu vou falar até mesmo, porque da minha experiência, não só misturando a cor oposta na cor final, mas também misturando, fazendo matizador com máscara pigmentante, porque nem sempre a Camaleão teve matizador e muitas vezes quando eu quero neutralizar um fundo que não é descolorido, é um fundo, por exemplo, que tá com rosa, que tá com verde, não tem geralmente matizador para esses casos, então eu preciso fazer uma misturinha com máscara pigmentante. E, gente, é difícil acertar o ponto. É bem chatinho, é muito comum você errar, tanto para menos quanto para mais. Então, por isso que eu bato nessa tecla que assim, muitas pessoas perguntam, ai, mas eu posso fazer a matização ali com a máscara pigmentante? Pode, eu já fiz muito, mas é um pouco mais dificinho, sim. E que nem eu falei, apesar de ser possível chumbar o cabelo com esse aqui eu falei, ainda tem a vantagem do tempo. Se você fizer uma mistura de máscara pigmentante de roxo, você pode simplesmente vir a chumbar na hora. Então, tem muito essa questão. E finalizando as desvantagens, eu acho que duas grandes vantagens de você misturar a cor oposta na cor final é que nem que eu falei da desvantagem desse aqui. Você tem uma etapa a menos. Você não vai precisar primeiro neutralizar para depois passar a cor. Você só vai passar a cor e ela sozinha vai neutralizar. Essa é uma vantagem. E a outra vantagem da gente misturar a cor final, a cor oposta na cor final, é que você não compromete o cabelo inteiro. Então, por exemplo, você for fazer um arco-íris, cores quentes, vermelho, amarelo, laranja ou até mesmo verde, muitas vezes não é legal você neutralizar para passar essas cores, porque não precisa de neutralização. E a neutralização, se você fizer, ela vai fechar essas cores, elas podem ficar não muito vibrantes, igual o meu cabelo. Essa parte que tá bem vibrante, eu descolori, tava loirinha. Essas outras partes que estão menos vibrantes, já tinha um resquício de cores, já tava cinza ali. Então, ele neutraliza, ele fecha o tom mesmo. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com muitas cores, é legal você misturar ali um roxinho, por exemplo, no rosa, no azul, ou até mesmo o próprio roxo você fazer um pouco mais intenso, do que você neutralizar tudo, porque você pode estragar as outras cores. Então, eu acho que, por exemplo, nesse caso, é uma baita vantagem você misturar as cores ali direto, porque você não vai comprometer as outras cores que não precisam de neutralização.
Então, gente, assim, só finalizando, vantagens e desvantagens. Vantagens do matizador. É mais fácil de controlar, é mais fácil de visualizar. Ah, e outra coisa que eu esqueci, é um produto mais barato, tá bom? Então, às vezes, sai mais em conta você comprar um sachê desse, que custa por volta de R$ 12, do que comprar um sachê, por exemplo, da Polvo. Eu não tenho aqui perto, mas é um sachê desses daqui, de 60 gramas. Esse vem 60, esse vem 100. Esse custa por volta de 20 e pouco. Esse custa uns 12. Então, assim, além dele ser mais fácil de controlar, visualizar, ele sai mais barato. Essas são as vantagens. As vantagens de você misturar a cor oposta na cor final é: você tem uma etapa a menos e você não compromete o cabelo inteiro. E agora, gente, para finalizar, lembra que eu falei que eu ia explicar que essa solução de neutralizar, ela não é 100%? Por que que ela não é 100%? Exatamente pelo que eu contei que aconteceu nesse cabelo. Apesar da minha base aqui nas pontas, ela estar bem clara, a neutralização, ela vai fechar um pouco seu tom. Então, se você tá querendo aquela cor super vibrante, não vai rolar neutralizar. Aliás, gente, mesmo sem neutralização, só do seu fundo já estar, por exemplo, num 8 ou num 7, ele vai influenciar no resultado, porque ele já vai ter aquele escurinho no seu fio que vai somar a cor. Então, ela não vai ficar ali assim, vibrante, radioativa, neon. Aliás, cores neon. Essas são cores também bem perigosinhas, porque elas não são pastéis, mas elas também não são intensas. Muitas cores neons, elas ficam no intermédio, elas são um pouco mais escuras que os pastéis, mas elas não são tão fortes assim. Então, elas não funcionam bem em bases não muito claras. E se você neutralizar, vai fechar o tom, igual eu já falei. Então, gente, tenham isso em mente para vocês não se decepcionarem com o resultado, tá bom? Às vezes eu vejo muitas pessoas que falam: eu neutralizei, mas a cor não ficou do jeito que eu queria, porque geralmente a pessoa queria que ficasse bem passe, bem fantasia mesmo. E além de vocês conseguirem estarem preparados para não se decepcionarem, inclusive, né, procurarem inspirações nessa pegada, porque eu acho que a decepção, ela tá muito ligada ao que você queria atingir. Então, se você começa a ter inspirações que estão mais próximas do que o seu cabelo vai ficar, a chance de você se decepcionar é bem menor. E outra coisa legal de vocês saberem isso é vocês conseguirem escolher a cor com mais sabedoria. Por exemplo, gente, rosa. Vou até pegar aqui pra vocês. Por exemplo, gente, cheguei num 8. Eu recomendo muito mais vocês usarem a pônei do que a boto rosa. Ó, vocês já conseguem ver aqui que a pônei, ela é mais forte, ela é mais pigmentada. Então, ela vai funcionar melhor, mesmo você neutralizando. E tem pessoas que têm resultados muito lindos da pônei em fundos menos claros. A boto rosa vai funcionar sim? Vai, mas eu acho que ela vai mostrar mais ali. Fundo não muito adequado, mesmo neutralizado. Então, eu acho legal vocês sempre buscarem, que nem nesse caso, pela cor que é mais intensa. O mesmo vale, por exemplo, para verde. Se você tá a partir de um 8, eu super recomendo mais a pavão do que, por exemplo, o virgem da Bitsordic, que é um verde mais grama, que também vai mostrar um pouco mais daquele fundo. Entenderam? Então, é muito importante vocês também escolherem uma cor mais intensa. E lógico, gente, se você chegou aqui e pensou: poxa, mas eu queria uma cor mais clara, eu queria uma cor mais vibrante, como é que eu faço? Né? Não tem muita solução, precisa deixar o cabelo mais claro, e nesse caso eu super recomendo você procurar um profissional especializado, mas especializado mesmo, porque tem muito profissional que não faz ideia de como faz colorido. E daí, se você for nesses profissionais, eu até já falei em outros vídeos sobre isso, não vai ficar do jeito que você quer, inclusive pode ficar bem aleatório o resultado, tá? Não tô querendo falar mal desses profissionais, porque muitas vezes eles acabam fazendo de tanto que o cliente insistiu, apesar de alguns agirem sim, meio com falta de ética, porque poderiam ser mais transparentes com o cliente, falar que não manjam muito do assunto, mas enfim, eu sei que muitos acabam fazendo porque o cliente insistiu.
Mas estejam cientes disso, não é qualquer profissional que vai conseguir fazer. E, enfim, vai custar caro o procedimento? Vai. Mas vai ser um profissional que vai analisar o seu cabelo, vai ver se ele consegue chegar, ou então, se não consegue chegar de primeira, vai traçar uma estratégia, vai conversar com você sobre as opções, vai explicar para você o que seu cabelo vai precisar. Ai, gente, tem um monte de bicho agora fazendo barulho. Eu espero que isso não saia muito no vídeo. Mas enfim, ele vai conversar com você sobre o que o seu cabelo vai precisar, os cuidados, ele vai fazer um trabalho que vai ficar na medida do possível impecável. Então, eu acho que para quem tá sonhando com esse tipo de cabelo, vale a pena tentar dar uma economizada, fazer ali uma caixinha para você fazer esse cabelo, tá bom? Porque assim, gente, em casa é muito difícil, o cabelo fica manchado, não fica do jeito que você quer. Eu falo isso por experiência própria, porque é complicado mesmo. Eu não recomendo. É o tipo de coisa que assim que só dá besteira, sério mesmo. A não ser que você não ligue para cabelo muito manchado, né? O suricutico bateu muito forte ali para descolorir. E você, né, que nem eu falei, não liga, aí tudo bem, mas se você liga, assim, é uma empreitada que eu não acho legal. E é isso, gente, ficou meio longo esse vídeo, socorro, já tem meia hora, mais ou menos. E é isso aí, eu espero ter ajudado. Então, né, se você gostou, deixa aquela curtida, compartilha com quem você acha que pode ajudar, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e até a próxima.